E o resultado disso são coisas terríveis que têm acontecido. Olha só. O título disso aqui, droga na manga mesmo, manga fruta. O que foi que aconteceu? Eu vou já apresentar o videozinho para você, eu vou resumir o acontecido. Foi na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, tá? Baixada Fluminense, alguns anos atrás. A Polícia Federal estava investigando o caso, uma quadrilha, e chegou a um determinado local em Itaguaí. E, ao mesmo tempo, quando essa equipe estava lá no local onde havia um grupo de criminosos praticando delito, aproximou-se uma equipe da Polícia Civil. A Polícia Federal fez contato com a Polícia Civil e descobriram que a Polícia Civil também estava procurando aquele grupo de criminosos. Só que esse grupo de criminosos já estava sendo investigado pela Polícia Civil há quase um ano. Há quase um ano eles estavam investigando essa quadrilha de traficantes e chegaram à conclusão de que naquele local em que eles estavam observando, eles estavam preparando drogas para mandar para o exterior. Então as duas equipes, da Polícia Federal e da Polícia Civil, entraram no galpão, encontraram os traficantes, prenderam eles e prenderam a droga. 695 quilos de cocaína, que estavam sendo colocados dentro de manga, dentro de fruta. Manga. Eles retiravam, os bandidos retiravam o caroço das mangas e colocavam os pacotinhos de cocaína. Já estava tudo preparadinho, bonitinho. Quase 700 quilos de cocaína, avaliado em 100 milhões, por aí assim. Foi uma operação muito bem sucedida, foi uma operação elogiada por todas as pessoas que não gostam de bandido. A polícia pegou os traficantes, pegou o material apreendido, a prova do crime e levaram para a delegacia. Ficaram presos há algum tempo. Alguns poucos meses depois, o juiz deu a sentença. E o que dizia a sentença? Os bandidos estavam livres porque o material apreendido, a droga apreendida, não servia como prova. E não servia como prova por quê? Porque uma decisão chamada Tema 280 de 2010 do Supremo Tribunal Federal dizia que qualquer material apreendido em uma casa invadida pela polícia sem ordem judicial perdia o valor como prova. E as pessoas não poderiam ser acusadas de nada. Então, esses traficantes foram libertos, foram inocentados na prática, e a droga apreendida não pôde ser usada como prova contra aqueles bandidos, porque a polícia entrou naquele galpão sem um mandado judicial. Mas, meu pai do céu, a polícia já estava investigando os caras há quase um ano. Ainda precisavam disso? Pois é, os bandidos foram livres por causa desse negócio aqui. Tema 280 de 2010, que só favorece a bandidagem. A polícia teve uma trabalheira tremenda, gastou dinheiro, a polícia se arriscou, apreendeu quase 700 quilos de cocaína e foi tudo por água abaixo. A droga apreendida não serve como prova e os bandidos saíram sorrindo da cara da polícia e da sociedade. Veja isso aqui que eu quero te mostrar. É uma reportagem do Alexandre Garcia. E agora mais uma. O Supremo decidiu em 2010 e virou tema 280, ou seja, todo o tribunal tem que seguir aquilo em situação análoga, né? Que uma invasão de domicílio não autorizada torna tudo anulado. Aí, gente, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal entrou num galpão e encontrou 695 quilos de cocaína. E prendeu 3 que estavam lá com a cocaína. Pois agora, com base nesse tema 280 do Supremo, porque não havia autorização judicial,
deu-se habeas corpus para os 3 que estavam presos, foram soltos. A cocaína não vale mais como prova do crime. E foi anulada a apreensão. Devolva-se a cocaína. Uau! Claro que eu sei que vocês não se surpreendem mais depois do que aconteceu com a Lava Jato, né? Só falta agora aqueles 6 bilhões que foram devolvidos que voltem para os corruptos. E eu acho que só faltou o juiz ordenar que a droga fosse devolvida para os traficantes. Graças a Deus parece que isso não aconteceu, mas os traficantes foram livres. Para você ver a situação. E o que é que tem mais? Olha uma outra coisa aqui. No Rio Grande do Sul, a polícia prendeu um meliante, tá, que foi flagrado com armas e munições, um fuzil, 5 pistolas e muita munição, e foi levado para a delegacia. Ficou preso lá algum tempo. Aí uma juíza liberou o meliante, dizendo que esse sujeito não representava perigo para a sociedade. E o sujeito que foi preso, o meliante, confessou que as armas eram suas e que ele trabalhava fazendo segurança para o chefe de uma facção criminosa. Olha só. A reportagem não diz, eu não consegui descobrir, se aquelas armas eram registradas. Tudo indica que não. Mas o sujeito foi preso com fuzil, 5 pistolas e muita munição e foi liberado tranquilamente em menos de 24 horas pela juíza, porque a juíza disse que esse sujeito não oferecia nenhum mal à sociedade. Meu Deus do céu, olha só, vamos ver isso aqui. Essa menina vai nos contar o que foi que aconteceu. Olha, ó, só. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano e eu vim te mostrar mais um fato. Tá vendo esse armamento aqui? Um fuzil, 5 pistolas, diversas munições. Ele foi apreendido na mão de um criminoso pelos policiais militares do Choque de Porto Alegre. O bandido disse que o armamento é dele, que ele estava fazendo a segurança de um líder de uma das facções. Mas o que não te contaram é que em menos de 24 horas, esse bandido já está solto, porque a juíza de plantão entendeu que não configura grave ameaça à sociedade. Enquanto os nossos policiais dão a vida para manter a sociedade segura, para evitar crimes e evitar que pais, mães de família morram, o judiciário, em sua grande parte, continua com a bandidolatria, soltando o criminoso. A nossa guerra vai muito além da guerra contra o crime. É uma guerra contra esta ideologia. A bandidolatria mata. Meu Deus. Incrível. Incrível. A policial disse que era um fuzil. Olhando bem, parece mais uma carabina, mas não faz diferença. Tá? Não faz diferença. Então, olha só. Esse meliante é realmente um criminoso. Um fuzil ou carabina, a meu ver é uma carabina, 5 pistolas e muita munição, e confessou que trabalhava para um líder de uma facção. Deve ser de um traficante grande. E foi liberado com a maior facilidade em menos de 24 horas. E a gente comparando hoje, se um cidadão comum for pego com uma arma, basta somente uma arma, basta somente um revólverzinho, 32 que não vale nada, ou uma garrucha, o coitado vai ficar preso 2 anos, 2 anos no mínimo. Mas um bandido que é preso com uma carabina ou um fuzil e 5 pistolas e farta munição é liberado em 24 horas. Agora, nessa semana, no setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal derrubou vários decretos do presidente Bolsonaro que facilitava a posse e o porte de armas para cidadãos de bem. Cidadãos de bem. A Suprema Corte proibiu, derrubou vários decretos do presidente que autorizavam o cidadão de bem a ter uma arma para se defender. Derrubou. Para o cidadão de bem ter uma arma dá um trabalho tremendo, dá um trabalho terrível. E se ele for pego com uma arma, sem registro,
Pode ser um revólverzinho 32 que não vale nada, ou uma garrucha, o coitado está lascado, fica 2 anos na cadeia, no mínimo. Já esse caso aqui, lá no Rio Grande do Sul, o cara foi pego com uma carabina, 5 pistolas e farta munição e foi liberado em menos de 24 horas. Essa justiça é muito boa para a bandidagem, não é? É. Por isso que a gente fica indignado. Agora, olha mais um outro caso terrível desse aqui. Aconteceu em São Paulo. Uma delegada que prendeu uma equipe de policiais. Porque, olha só, isso aconteceu em São Paulo, na Vila Jacuí, na DP 63. Uma equipe da Rota deve ter recebido alguma denúncia, estourou, diz a reportagem, entrou em edificação onde funcionava um laboratório de drogas. Eles entraram lá. Não tinha ordem judicial pelo jeito, por causa dessa coisa aqui, esse tema 280 de 2010, do qual o Alexandre Garcia falou. Receberam a denúncia, entraram no local, era um laboratório de drogas, prenderam os traficantes, apreenderam drogas e outros materiais, provavelmente armas, juntaram tudo e levaram para a delegacia. Deu um azar danado, porque a delegada que estava lá prendeu os policiais dizendo que eles entraram naquele lugar sem uma ordem judicial. E ainda queria que os policiais, ou um policial pelo menos, entregasse a arma. Olha só que humilhação. A polícia recebe uma denúncia que em um determinado lugar tem traficantes. Eles entram no lugar, comprovam tudo, prendem os traficantes, apreendem drogas e quando chega na delegacia, os policiais é que ficam presos. Isso é revoltante, não é? É revoltante. Ah, não tinha ordem judicial, meu Deus do céu, em flagrante delito. Em flagrante delito. Isso só valia até 2010. De 2010 para cá, o flagrante delito não tem mais validade. Vamos ver essa reportagem aqui, porque eu vou te dizer uma coisa. É vergonhosa. É vergonhosa. A senhora pergunte para ele, já que a senhora quer saber. Olha só, a delegada pergunta o seguinte. Vocês entraram na casa, ela disse. Vocês entraram dentro. Vocês entraram dentro da casa. O policial confirma, se nós entramos. Vocês estão presos, diz a delegada. Olha bem. A senhora pergunte para ele, já que a senhora quer saber, eu já falei. Você vai manter calado? Não, já falei. Você entrou? Ele entrou? Sim, já falei. Tá bom. Tá, eu vou recolher os dois agora. Tá? Os dois vão ser presos. Tá? Vocês dois estão presos. Pode entrar. Sim, mas eles dois estão presos. Eu tô mandando. Eu vou acionar meu comandante. Eu já acionei. Não, ela não é comandante direto, com todo respeito. Comandante. Eu já dei a ordem. Eu já dei a ordem. Vou ligar para ele agora. Tá. Eu vou ligar pro Daqui. Uhum. Você vai cumprir ou não? Você vai cumprir ou não? Você vai cumprir ou não? Não estão me ligando. Só vou ligar pro meu comandante. Eu estou mandando entrar. Vou ligar pro meu comandante. Você está preso e ele também. Uhum. Billy, dá uma... Eu não vou querer usar a força. Nem precisamos, né? Liga pro... Aqui, ó. Pera aí, pro Billy aqui. Peraí, dois. Isso, de baixo, isso. Aqui, Não, fica mesmo. não tem mais conversa. Tá, vamos entrar. Não adianta a gente ficar. Entrega sua arma. Só entrega minha arma pro meu comandante. Não, você não vai entregar sua arma pro seu comandante. Vou entregar pro meu comandante. Você está sendo preso. Tô entregando minha arma pro meu comandante. Tenente, manda ele entregar porque vai ficar pior pra ele. Eu tô mandando entregar e você devolva Comandante, sua a senhora sabe que as armas da Polícia Militar são prendidas pela Polícia Militar. Ele não tá entendendo que ele tá preso. Conseguiu? Conseguiu isso? Você vai demorar? Meu Deus. Revoltante isso, não é?
revoltante. Quem é essa delegada? Com toda certeza essa delegada foi formada numa dessas faculdades, universidades, de esquerda, que foi doutrinada pelo comunismo para dar apoio à bandidagem, os tais direitos humanos. A polícia, em flagrante delito, prende traficantes, apreende drogas e outros materiais, prova na mão, prova materializada, leva para a delegacia e os policiais que são presos e são tratados com humilhação. Esse é o resultado da nossa justiça de hoje. Por isso que eu digo, a bandidagem gosta da esquerda por causa disso.